Campinas Limitada, ZYD 809, FM 99,1 MHz, Rádio CBN Campinas. Arena CBN. Oferecimento Munk Mac, locação de caminhões Munk e guindastes, munkmac.com.br. Dê um up em seu desempenho sexual com a clínica Upman. Ligue 0800 591 2223. IGA Atacado, há quase 60 anos sendo referência em satisfação e economia. Hoje com Antônio Lupe. É isso mesmo que você ouviu hoje com o Antônio Lupe, claro. Para levar até você, ouvinte. Aliás, boa tarde para todo mundo que está acompanhando a programação da CBN. São 4 horas e 7 minutos. Começou mais uma edição do Arena CBN. A partir de agora, informações do mundo esportivo, das Olimpíadas de Paris. Tudo que você não ficou sabendo no decorrer do dia, não vai ser agora que você vai saber. Você pode ficar aí por dentro de algumas informações, mas tudo vai ser um pouco complicado. Até porque nem a gente sabe. Nem a gente sabe. Estamos aqui para levar até você muita informação. Obrigado pelo carinho, pela participação. E, aliás, hoje é um dia especial, porque ontem já demos uma pequena prévia do que será o Arena desta quarta-feira. Hoje é dia 31 de julho até... Opa! Chegou mais um, hein? Agora vem... Não mais que de repente. Não mais que de repente. Adentra o estúdio, ele, né? O nosso mundo. Aliás, hein? É o último mês solteiro. A partir do mês que vem já vai entrar na piscina. Mas tudo indica a piscina tá lotada, hein? Nossa, mas tá cheia de gente. Não faz isso. É bom que ele vai fazer. Mas entrou na piscina é pra se molhar. Entrou na piscina é pra se molhar. Bom, é o seguinte, hoje estamos recebendo o Rafael Pio. Tudo bem? Boa tarde. Boa tarde, Antônio. Você tá bem? Achou ou não? Não achei ainda. A gente percebeu. Eu continuo procurando, mas quem sabe um dia. Eu ainda tenho essa expectativa. Você sabe que depois que, primeiramente, boa tarde a todos os amigos, boa tarde a todos os ouvintes, é sempre uma honra estar aqui com vocês. Você sabe que depois que a medicina evoluiu e inventaram as famosas próteses, tudo é possível, né, Antônio Lupe, nesse mundo? Tudo é possível. Tudo é possível. Tudo é possível nesse mundo. Bonito. Tudo bem, Cabelo? Boa tarde. Muito boa tarde, Lupe. Rafael Pio, já posso anunciar nosso convidado Júlio Nascimento, Fábio Scheib, onde estiver, e toda a nossa audiência. O Fábio Scheib tá mal, tá preocupado. Tá preocupado. Fábio Scheib está concentrado, preocupado, mas eu diria que um pouco esperançoso. Não, Fábio Scheib? Boa tarde. Eu falo pra você que eu quando na minha época de torcedor, de arquibancada e tal... Vamos supor que o Corinthians fosse jogar no Rio de Janeiro. No Maracanã. Eu pegava um busão, tipo assim, 1 da manhã, e passava a madrugada na Dutra, fora e tal. Chegava lá, achava uma padaria qualquer, tomava um café da manhã e por ali ficava o dia inteiro. Aí ia pro Maraca à noite, via o jogo, acabou o jogo, busão voltava pra São Paulo. Era essa a coisa, gastava... A pegada. Gastava 8 da matina na quinta-feira tava trabalhando. E 8 da matina tava trabalhando. E podia gastar no máximo, além do ingresso, sei lá, R$50. Aí pega voo em Viracopos, desce no Santos Dumont, vai pro hotel. De Uber. Isso, de Uber. Copacabana Palace. Aí do hotel, vai pro estádio, tem entrada exclusiva. Não, mas antes tem um almoço. O bolonhesa, R$180. Parmegiana individual, 4 onças. Isso. 4 Aí o cara vê o jogo, aí ele volta pro hotel, dorme.
E aí amanhã vem embora de avião, que fique bem claro. Segue. Essa foi a rotina até agora de Fábio Scheib, né, Scheib? Boa tarde. Foi meio de semana dele. Boa tarde, Antônio Lupe. Boa tarde, Rafael Tá no banheiro, Júlio né? Nascimento, Cabelo. Opa. Eu tô comprometido com a CBN, comprometido com o Arena também, por isso que eu fico no hotel aqui pra fazer o programa, né? Ficar na padaria não dá pra fazer o programa. Tá explicado, é Tá bom, verdade. então. Foi bem, foi Pô, bem. ele foi bem pra caramba na ele foi resposta. bem. Essa é verdade, cara. Foi bem, foi Ele bem. saiu muito bem. Precisa Vamos saber de ser quem que tá sinceros. saindo essa verba, né? Pra primeiro a gente ter A gente não a tem, informação concreta. Bom, é o seguinte, tem Copa do Brasil, tem Olimpíadas, mas tem Copa do Brasil. Hoje tem o grande jogo. Falei boa tarde pra você? Já falei. Boa tarde. Tudo bem, Júlio? Boa tarde. Tudo bem. Seja bem-vindo aí mais muito uma obrigado. vez. Você já é de casa. Tem sábados. Flamengo e Palmeiras hoje, o grande jogo da rodada. jogo. Tem o Corinthians e Grêmio, que eu ouso dizer que não vejo favorito nesse É o duelo. jogo do empate. É o Esse jogo do empate. Esse É o jogo do Hoje é o jogo do empate. jogo do empate. Se terminar empatado lá, empatar é pênalti, né? É pênalti, não tem... É o jogo que tem cara de pênaltis. Tem cara de pênaltis. E tem o... Quem mais que tem? Ah, teve o São Paulo ontem, que ganhou do Goiás, tranquilo. Lindo, leve e solto. Esse foi Tem o São Atlético Paulo. Paranaense e Tem Bragantino. Atlético Mineiro e CRB, e Atlético Goianiense e Vasco. Paranaense, Bragantino, Atlético Goianiense e Vasco. São Cinco jogos. 5 jogos. É a rodada cheia, semana que vem tem os confrontos de volta. Exato. De Copa do Brasil. Mas hoje, ouvinte CBN, é o seguinte, você que tá ligado no Arena, ontem eu já dei um pequeno spoiler. Hoje, Pio, eu não sei se você estava aqui nesse programa, o Júlio não estava. Nós fizemos nós voltamos ao passado. Nós resgatamos clubes que já foram tradicionais, que já tiveram sucesso, mas que a gente não vê mais. Sim, sumiu do mapa. Sumiu. Por exemplo, Matsubara. Matsubara. Sumiu do mapa. Júlio nem O lembra. meu irmão jogou no Matsubara, hein? Matsubara, Jefferson Paraná. Nascimento. Jefferson. Sabe quem jogou no Matsubara? Nilmar. Também. Neto. Neto. Então, mas onde o Matsubara acabou, a gente não ouve mais falar. Então, torcedor do Arena, hoje a nossa enquete através do 19 99186 9070. Se você lembra de algum time que sumiu do mapa, mande pra gente. Por favor. Manchester United. Aí é você que tá falando, cara. Mas principalmente aqui do Brasil, né? Paulínia Esses não tem antigos. mais, né? Paulínia, Severtolândia. 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 É. Fernando Bob, já viu o Fernando Bob. Fernando Bob jogar lá. O Cianorte, o Corinthians Alagoano, J. Malucelli. Corinthians Alagoano. J. Malucelli Piá jogou no Corinthians Corinthians Alagoano. Alagoano, eu lembro desse time aí. O Cianorte joga Tinha aquele Corinthians do Paraná também, a né? segunda divisão do Paranaense. O Cianorte é clube empresa. É clube empresa, É o é. J. Malucelli que eu queria falar. Isso, o Não J. sumiu Malucelli não, pô. sumiu. Sumiu não. O J. Malucelli? É? Sumiu. Não. Não tem mais. Não tem Foi mais. comprado pelos chineses. Então, mas não sei se é J. Malucelli ainda, é? Eu acho que esse aí é o Cianorte, Júlio. Que você É. tá... Eu acho que eu confundi também. O Júlio falou chineses, tem o Atlético Sorocaba também, né? O Atlético Sorocaba foi comprado por chineses e sumiu do mapa também. Sumiu verdade. do mapa. Então hoje a gente quer saber desses clubes, né? Aquele que você falou, o Paraguaçuense. Paraguaçuense. Rádio de Mococa, Ginásio Pinhalense, Palmeiras, Santa Cruzense, Santa Cruz do Rio Pardo. Ela licenciou esse ano. O ano passado acho que estava na Bezinho ainda. Santa Cruzense. Cândido Motense. Santa Fé. Corinthians de Presidente escola, Prudente. Né? O que vocês estão falando? É o que deu confusão. Eu não tô entendendo nada. Corinthians de Presidente Prudente. Quem são esses Clubes que já disputou a existem primeira mais. divisão e que o São Caetano herdou o antigo estádio Lauro Gomes, que hoje é o Anacleto Campanella. Então, O 15 de Campo Bom. que revelou Mano Menezes para o mundo. O Ipatingas. Ipatinga. Ah, e tem um que vai acabar agora também. Quer dizer, não sei se vai mudar o nome, que é o Boa. Foi pra... o Boa voltou pra... Era Ituiutaba, foi pra Varginha, virou Boa. Agora Depois- vai ter que voltar a ser... Parece que não foi uma boa Ipatinga, ideia, afinal de contas. né? não foi. Não logrou. Não logrou. O Pio tem boas lembranças. Excelente, saí de lá escoltado pela polícia. Então a gente quer saber dessas histórias também. Mas então, pra você que tá ouvindo o Arena CBN, lembrou de um time que sumiu? Manda pra gente. Manda pra gente. Porque A o gente William já falou Cabelo, todos, cara. o William Cabelo ele vai tentar saber da situação de cada clube. Por exemplo, o 3 de Campo Bom. Tem informação, Cabelo? O 15 de Campo O Bom. 15 é? Não, É o 13 é o do lado, né? É. 13, PIN 15, né? Isso.
Nossa. Então tá bom. 19991869070. Hoje tem cara a cara também de Palmeiras e Flamengo. Vamos fazer a seleção desse confronto e vamos falar muito também de Corinthians e Grêmio. Eu acho que seria mais interessante fazer um cara a cara de Corinthians e Grêmio, hein? Do que Flamengo e Palmeiras. Vamos conversar no intervalo, porque isso não foi debatido na nossa reunião de pauta. É polêmico isso. É polêmico essa. O Fábio Chab gostando de viajar, a gente podia mandar o Fábio Chab pra essas cidades onde os clubes... Pra saber o paradeiro dos clubes. o paradeiro. Seria um prazer. Tá com tempo, né, Chab? Só que não tem aeroporto nessas cidades, não. Mas vamos de buzunga, cara. É isso. Bom, no dia 31 de julho... 31 de julho. A Ponte entrou em campo. De interrogação. A Ponte Preta esteve em campo. E a Ponte Preta, ela teve um jogo difícil pela frente. Foi difícil. Com um time tradicionalíssimo. Posso dar uma dica? Não vai, acho que... Vai jogar hoje. Não, foi à noite o jogo. Nossa, que dica. Pô, tem poucos jogos à noite. Nossa, que bela Vamos pegar uma dica melhor? O jogo que o Cabelo separou no acervo aconteceu no mesmo ano que essa música foi lançada. Para realinhar é legal porque eu olho pro Júlio, ele começa a colocar a cabeça dele pra funcionar, mas ele tá pensando, mas buscando. ele não tem ideia de quando eu que presto é. atenção na linha do baixo, é automático. Não, é bom Ainda mais demais. que esse fone aqui é demais. É demais. E ó, vou falar pra você, tem uma pegadinha, hein? Que essa versão aqui é a versão que ela gravou no acústico. Mas essa música não é do ano do acústico. Já vou te... Essa música é o ano que ela foi lançada. Isso, é isso que eu tô dizendo. Em estúdio. Não então, foi no mas acústico. que não é essa versão, é isso que eu tô dizendo. Calma, você tá querendo você dar tá muita nervoso. informação ao mesmo tempo. Você tá ansioso, Pio? Tô? Tá. Bom, é o seguinte, essa música então, ela foi lançada no mesmo ano que o William Cabelo separou esse jogo do sarcófago do dia 31 de julho de interrogação. Vamos pro intervalo, vamos ajeitar a casa, porque daqui a pouco a gente vem com a participação dos ouvintes. Tem cara a cara de Corinthians e Grêmio, hein? Corinthians e Grêmio. Deixa Palmeiras e Flamengo pra lá. Mas a gente vai falar desse duelo também e da vitória do Tricolor ontem em cima do Goiás por 2-0. Júlio Nascimento falou que não precisa nem ter o jogo da volta lá em Goiânia, porque o São Paulo já está classificado. Nilson Belisário, o pastor, o rei de Portugal no comando técnico e no comando do streaming Daniel França. Hoje com Antônio Lupi. Arena CBN. Oferecimento Munk Maqui, locação de caminhões Munk e guindastes. Munkmaqui.com.br. Dê um up em seu desempenho sexual com a clínica Upman. Whats 0800 591 2223. IGA Atacado. Há quase 60 anos sendo referência em satisfação e economia. Aluguel de A gente faz escolhas todos os dias. Que roupa vestir, por qual caminho ir. E com o nosso dinheiro, não é diferente. Escolher uma instituição financeira que lhe atende como você merece é primordial. E se você ainda pode ser o dono dela e tomar todas as decisões, melhor ainda. Esse é o cooperativismo de crédito. Aqui na Unicred, você tem todos os produtos financeiros do mercado com taxas mais justas. Tem um dos melhores cartões de crédito do mundo, com várias vantagens exclusivas. Tem o retorno das obras da sua cooperativa direto em sua conta e na melhoria da sua comunidade. Tem aplicativo para resolver tudo de onde você estiver. E tem ainda várias soluções para você realizar os seus sonhos ou alavancar o seu negócio. Este é o nosso jeito de fazer você prosperar. Escolha Unicred. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. A CBN Campinas mantém você atualizado sobre as notícias do Brasil, do mundo e, claro, da nossa região. Entrevistas, debates, as condições do trânsito, o noticiário esportivo e tudo mais que você precisa saber para ficar bem informado. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região.
Estamos de volta com a Arena CBN, são 4 horas e 21 minutos. Participação dos ouvintes que estão lembrando de clubes que um dia já foram famosos e hoje caíram no esquecimento. Ostracismo. Olha, Cabelo, tem muita mensagem. Vamos lá, o Anselmo mandou áudio, daqui a pouco eu vou ouvir os áudios. União Bandeirantes do Paraná. União Bandeirante, opa. Qual foi o grande destaque do União Bandeirantes, Cabelo? Cara, o União Bandeirante, ele figurava sempre na tabela, na primeira página do Campeonato Paranaense. Na primeira prateleira. Sim, União Bandeirante, década de 80. Final do telefone 0001, esse é fácil de decorar, hein? 0001 foi que mandou mensagem pra gente. O Carlão. Boa tarde. Não é o Carlão nosso, porque o Carlão nosso... Um momento de reflexão um momento de reflexão. Um momento de introspecção, de... Tá nem ligando rádio. Eu acho que o Carlão deve estar... Eu bati um telefone lá pro responsável do local onde ele está. Ele está cumprindo toda a rotina do ambiente. O único problema são as alimentações, as refeições. Ele tá meio indisciplinado nesse quesito. Parece que ele engordou 1 quilo por dia nas férias. É a informação. São 7 dias já? São 7 quilos que Carlão engordou. Vai voltar bem abaixo fisicamente. Bambolê um pouco... O Carlão, que não é o nosso glorioso Carlão, diz que o SAAD de São Caetano do Sul e o Motoclube. O Motoclube ainda tava na Série D. O Motoclube tava na Série D do brasileiro. Foi, eu acho que, não sei, terminou a primeira fase. Terminou. E o Motoclube foi, rapaz, tá na Série D. O Motoclube tá em atividade. Agora o SAAD jogou a primeira divisão do Paulista na década de 70. E era time seria a Série A2 de hoje, era time forte, era como se fosse um São Bernardo entendeu? O Saad que teve Coutinho, dupla com Pelé, não opa! Olha só. Coutinho. O outro Carlão, esse é o Carlão Fernandes. Boa tarde, rapaziada. Ainda existe o CEUB de Brasília? Não, sumiu. Sumiu também? Disputou o brasileiro da primeira década de 70. Você lembra, Júlio, do CEUB? Não, eu lembro do Grêmio Barueri, do Valbaiano. Valbaiano, né? Valbaiano, é melhor. E o Roma? Então, é confuso. O Roma, ele surge... O Roma foi campeão da Copa São Paulo. Numa semifinal, que foi Roma-Barueri, uma semifinal, São Paulo e Primavera de Indaiatuba. É verdade. Tinha que vir o Primavera. Mas é verdade, isso é história, é fato. E quem ganhou? 2001. O Primavera foi eliminado na prorrogação pelo São Paulo. E ganhou do Bragantino na disputa do terceiro lugar. Ó, que beleza, hein? O Wagner... Eu lembrei de um time aqui também que o Cabelo vai lembrar, lá do Rio Grande do Sul. Ubra, lembra do Ubra? Ubra. Boa. Que era da empresa, era de uma empresa, né? Não era? Começou pelos funcionários da empresa e tal, e foi... É que tem alguns times, e aí a gente tem alguns clubes, eram clubes associativos e tal, então desativaram o futebol e continuam com, por exemplo, o Valiense aqui já foi profissional, década de 50, tá? Então, por exemplo, em São José do o Rio Pardo Futebol Clube revelou Ciasca, um dos principais goleiros da Ponte Preta da década de 50, tem o clube associativo e por aí vai. Outros, por exemplo, quem que lembra do PAEC? Não. Eu não posso nem falar o nome do... pode sim, é o Pão de Açúcar. É o Pão de Açúcar. É um clube de empresa, que isso virou meio que uma febre na virada dos anos 90 para os anos 2000. Boa tarde, lembrei de o Caramuru do Paraná. Caramuru, rapaz, esse Wagner da Vila União. Sabe, Cabelo? Eu não lembro. Esse eu não conheço. Mandou Matonense. Matonense disputou a Bezinha. Bezinha, né? Campinas Futebol Clube do Careca. Campinas disputou. Começou, demais, né? Campinas disputou acho que uns 7, 8 anos seguidos. Começou mandando jogo em Pedreira. Depois veio, eu vi. Aliás, eu tenho uma triste lembrança de um domingo. Eu fui ver Primavera e Campinas. Mas em termos de futebol, dificilmente você tem lembranças felizes. No meu Primavera, 6. E eu vou falar o ano, 2008. E eu vi um jogo à tarde que teve um time que tomou 5. Também você gosta, né? O Guaratinguetá não existe mais, né? Qual é o Guaratinguetá? Peraí, vamos lá. Na década de 60 e 70, tinha a Esportiva Guaratinguetá, que já disputou a primeira divisão do Paulista. E essa Esportiva... Não, esse Guará que jogou, que fez a semifinal com a Ponte em 2008, por exemplo, não existe mais. Eu não sei nem se está afiliado. Porque tem clube que ele para as atividades, mas continua afiliado. O time que está em atividade hoje na cidade de Guaratinguetá é o Mantiqueira. Que é outro clube. A 5ª divisão. Isso. Que, inclusive... E tem também o Atlético Guaratinguetá, que inclusive de alguém, do Marcinho Guerreiro, que jogou no Palmeiras, acho que jogou na Ponte Preta também, né? Mas esse Atlético Guaratinguetá é categoria de base, não é, Scheibe? Jogou a Copinha esse ano. Jogou a Copinha, que tipo Ibrachina...
Se eu não me engano, não tem time profissional. Que nem o Cosmopolitano aqui de Cosmópolis. Quem mandou mensagem pra gente também foi o... Ih, rapaz, apertei um botão aqui que desligou tudo. Deu ruim, hein? Se final do telefone é o Rafael Fernandes. Também falando da Matonense. Boa tarde, Clube Municipal Ananindeua. Ananindeua, é Mato Grosso? Eu acredito Ou Mato Grosso do Sul? Vamos aguardar. Confundo. Tem mais mensagens aqui, daqui a pouco a gente... Nossa, tem muita mensagem, mas tem o pessoal isso é legal. O pessoal adora, né, Antônio? O pessoal gosta de uma coisa antiga. Gosta. Por isso que gosta do William Cabelo. É isso. Por isso que o William Cabelo é o principal integrante do programa. Eles gostam de coisas antigas. Ô, Júlio, o São Paulo, você disse, antes de entrar no estúdio, que já está classificado para as quartas de final da Copa do Brasil, porque não vai dar chances pro Goiás no duelo de volta lá em Goiânia. É isso que você falou? Ontem eu coloquei 7 de 10 fichas no São Paulo, né? Então, a minha confiança no São Paulo era muito grande. E jogando com a mais, foi uma vitória bem tranquila. O Goiás, né, Lupi, tem sofrido até na própria Série B, né? Então, mesmo jogando em casa agora, eu particularmente não acredito em classificação do Goiás, não. Acho que o São Paulo já é um dos primeiros garantidos na próxima fase. Ontem eu fui mais ou menos nesse diapasão. Eu falei que o São Paulo... No contexto. Nessa linha de raciocínio. Nessa linha de raciocínio. Aí o Marcão foi expulso. Melhorou a situação do São Paulo. Melhorou a situação. Acho que o São Paulo vai... Porque o Marcão é um dos melhores jogadores do time do Goiás. Mas com 11 em campo, o Goiás estava arrumadinho defensivamente. Tava arrumadinho. Só mas a expulsão do Marcão Mas era pra ter sido mais, né? Não era pra... Porque vai fazer o segundo gol já no final do jogo. Era pra ter feito uns 3 ou 4 tranquilamente ontem. E o Chaibe apostou poucas fichas no São Paulo ontem, hein, Chaibe? Não, eu apostei 8 fichas no São Paulo. Eu também, 8. Falei que ia ser 3-1, uma vantagem de 2 gols, acabou sendo 2 gols de vantagem. São Paulo tá com um pé e meio já na próxima fase da Copa do Brasil, rumo ao bicampeonato tricolor paulista nessa Copa do Brasil. Entendi. Eu falei do São Paulo ontem. Eu acho que tem coisa errada em algum palpite de alguém aqui. Alguém tá querendo... Tá querendo dar uma despertinho. Burlar o sistema, hein? Alguém tá querendo... Foi o Pio que deu palpite. Nem aqui eu tava, cara. Sei não, cara. Sei não, hein? Sei não. Pô, cara. Faça igual a defesa do Sudão ali, ó, contra os Estados Unidos. Falando em Olimpíadas, as meninas perderam. Elas vão conseguir a classificação? Conseguiram. Os Estados Unidos venceram a Austrália, né? E o Brasil, agora, como, não tenho a menor ideia, mas o Brasil avançou no futebol feminino. Não, e outra, também avançou só um pouco. Isso é igual aquele negócio lá do... Eu não acreditei na expulsão da Marta. Esse negócio da Olimpíadas, é igual aquele negócio lá que tinha na concorrente, né? Ganha com mais e com menos pontos. Porque não é possível. O Brasil fez... Mas não é de hora em hora. O Brasil fez 3 pontos. Ganha com quem faz mais e quem faz menos pontos é quem ganha. Outra, tomou a melhora, sabe? A famosa melhora da morte. É a melhora da morte. Mas, cara, o Brasil jogou muito mal, né? Nossa senhora, a Espanha tem uma geração legal, tem a melhor do mundo, mas não dá. O Brasil jogou muito mal e a Marta saiu chorando depois da expulsão. E olha que a Espanha deu brecha pro Brasil, hein? O Brasil teve ali 2 contra-ataques e uma bola que acabou sobrando no primeiro tempo. Caroline, né? Era pro Brasil ter feito um resultado mais interessante do que esse... Foi 2-0. Um abraço pra família da Caroline, que nos escuta aqui. Opa, grande abraço, hein? Vai dar certo, viu? Vai dar certo. Não é melhor. A gente falou sobre psicologia no esporte esses dias aí, Lupi. Acho que falta o futebol feminino, não é de hoje, já há muito tempo, algo relacionado a isso. Uma psicologia, a parte mental da seleção feminina, quando chega nos grandes eventos, acaba sendo prejudicada bastante. O Brasil sente bastante a pressão em amistosos, em jogos que não são tão relevantes assim. O Brasil vai bem, mas quando é competição a vera mesmo, a Olimpíadas, Copa do Mundo, a seleção feminina parece que sente bastante. O nível de competitividade do Campeonato Brasileiro Feminino, por exemplo, desculpa, mas é muito baixo. Aí você pega, se for comparar com os campeonatos... As jogadoras da Espanha jogam a Champions, a Champions feminina. Então... É o maior campeonato feminino do mundo. O máximo que a gente tem aqui na América do Sul é a Libertadores, que também o nível de competitividade é muito pequeno. Até o nível de presença de público também. Você tem 100 pessoas no estádio. Você pega jogos nos Estados Unidos com 10 mil torcedores, por exemplo. Então não dá, cara. Se chega nessas disputas, não aguenta. E eu acho que assim, elas vão pra... Primeiro, elas já conseguiram uma vaga nas Olimpíadas, o que é muito difícil. Sim. Tanto é que a seleção masculina nem foi. E eu acho que elas vão com uma pressão tão grande nas costas
essa pressão. E essa pressão existe, né? Como o Júlio disse, o Fábio Scheib disse também. Mas, cara, a gente precisa saber o que é... Onde dá pra chegar. Aonde dá pra chegar. O que é feito de estrutura pro futebol feminino? Porque, vamos ser sinceros, futebol feminino tem crescido no Brasil? Tem. Ainda falta muito. Em alguns momentos, o Júlio, às vezes, faz o TR, né, do futebol feminino, né, Júlio? Você pode falar com mais propriedade. Mas, cara, às vezes eles colocam jogos do Campeonato Paulista. Terça-feira, 3 horas da tarde. E a quem que vai assistir um jogo? Que qualidade de jogo tem num jogo às 3 horas da tarde de uma terça-feira? Nenhuma. E assim, só pegando um ganchinho do Júlio... E olha que a gente tá falando de um campeonato mais organizado que é o paulista, hein? E o brasileiro. O Júlio falou da Caroline, além de jogar muito bem, a Caroline, quando um pouco mais jovem, futebol aqui de Campinas, ela cantava um rapzinho pras meninas lá e mandava bem tanto em campo quanto no... A gente precisa trazer ela aqui no Arena, então, hein? Precisamos. Pra falar de... Qual você prefere, ô Julião? Não tem nem dúvida, né? O de cima, né? O de cima os dois são muito bons, né? Larry Bird, Jordan Magic Johnson com Curry. Mas aí LeBron James, Kevin Durant. Não dá nem pra comparar. Não tem nem comparação. Ainda não tem como comparar. Se alguém na vaga ali do Kevin Durant, daria pra pensar. Exatamente. Quem? O Love? Não. Eu colocaria o Stephen Curry. Não, o Curry tá na foto. Curry, LeBron e Kevin Durant. Mas acho que não dá pra pensar não, né? Não. Acho que não dá. São 4 horas e 32 minutos. Já foi, Nilson? Não foi? Então tá bom. Deixa eu ler mais participações então aqui. Eu preciso me ausentar 2 minutos. Fica à vontade. Muito obrigado. Vai no seu tempo. Cabelo, tinha também o CEAP Clube Atlético Pirassununguense. Estádio Belarmino Del Nero, Pirassununga. Grande Pirassununguense. Pirassununguense tá afastada, mas a Pirassununguense, se eu não me engano, é licenciada. Beleza. Federada. Daqui a pouco, olha o tanto de mensagem que legal, legal. Você tá vendo aqui, ó. Opa. Tudo mensagem. A gente vai pro repórter CBN e daqui a pouco, Nilson, tem o cara a cara do duelo entre Corinthians e Grêmio que se enfrentam na Copa do Brasil. Repórter CBN. Quarta-feira, 31 de julho de 2024. O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, afirmou que as atas da eleição presidencial do último domingo estão prontas e serão apresentadas. Ele não disse, no entanto, a data em que isso vai ocorrer. Maduro pediu ainda que a Suprema Corte venezuelana comande uma auditoria do pleito e reforçou que está disposto a ser convocado. As declarações foram dadas em meio a apelos internacionais para a divulgação da contagem detalhada de votos. A eleição do atual presidente da Venezuela é alvo de questionamentos da oposição e da comunidade internacional. A União arrecadou 17 bilhões de reais no leilão de petróleo que ocorreu hoje na sede da B3 em São Paulo. O faturamento foi o maior do que o esperado em 2 bilhões de reais. A Petrobras foi a maior compradora, adquirindo um total de 14 milhões e meio de barris. A estatal venceu 2 de 4 lotes, mas teve forte concorrência de petrolíferas ligadas ao governo da China. A seleção brasileira feminina de futebol está classificada para as quartas de final da Olimpíada de Paris. O Brasil avançou à próxima fase com um dos melhores terceiros colocados após a derrota da Austrália para os Estados Unidos por 2-1. Mais cedo as brasileiras perderam da Espanha por 2-0. No vôlei de praia masculino, Evandro e Arthur bateram uma dupla canadense por 2-0 e avançaram às oitavas de final. No horário de Brasília, 4h35. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Estradas. Oferecimento: vem pra Daruge Chevrolet. Só quem vende mais, pode mais. 19-3753-4400. 4h35, Mário Quintino vem chegando com as informações das estradas aqui em nossa região. Tudo bem, Mário? Boa tarde. Fala, Lupe. Boa tarde para você, para todo mundo que nos acompanha. Começo com informações da rodovia Dom Pedro, porque tem um caminhão em pane mecânica
na altura do quilômetro 145. É pouco antes da chegada para a rodovia Anhanguera, inclusive tem uma interdição parcial. A concessionária já está prestando um apoio nessa ocorrência. De qualquer modo, tem lentidão, então atenção pelo trecho. Quem vai em direção do Nova Aparecida e também do Matão em Sumaré pode utilizar a Aladino Selme pelo trecho. No sentido contrário da Dom Pedro, em direção de Jacareí, a movimentação é maior, a altura do 130, a altura da Mackenzie aqui em Campinas. E pela Heitor Penteado, movimentação maior em direção de Souzas, passagem pela Hípica. Lupe. Obrigado, Mário, que volta na programação da CBN para atualizar a situação das estradas e também o trânsito aqui na cidade de Campinas. 4h36. Chegou o Credelli Gatos, o comprimido antipulgas testado e aprovado pelo exigente paladar felino. Um comprimido garante 30 dias de proteção. Contra pulgas, Credelli Gatos. A gente faz escolhas todos os dias. Que roupa vestir, por qual caminho ir. E com o nosso dinheiro, não é diferente. Escolher uma instituição financeira que lhe atende como você merece é primordial. E se você ainda pode ser o dono dela e tomar todas as decisões, melhor ainda. Esse é o cooperativismo de crédito. Aqui na Unicred, você tem todos os produtos financeiros do mercado com taxas mais justas. Tem um dos melhores cartões de crédito do mundo, com várias vantagens exclusivas. Tem o retorno das obras da sua cooperativa direto em sua conta e na melhoria da sua comunidade. Tem aplicativo para resolver tudo de onde você estiver. E tem ainda várias soluções para você realizar os seus sonhos ou alavancar o seu negócio. Este é o nosso jeito de fazer você prosperar. Escolha Unicred. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. A CBN Campinas mantém você atualizado sobre as notícias do Brasil, do mundo e, claro, da nossa região. Entrevistas, debates, as condições do trânsito, o noticiário esportivo e tudo mais que você precisa saber para ficar bem informado. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na... 4h38, para quem mandou mensagem de áudio, daqui a pouco elas vão pro ar. Vamos com as mensagens de texto. Quem mandou mensagem pra gente aqui, grande Bruno Pacchioni, o Araçatuba e o Bandeirante de Birigui. O AEC e o Beck. Estão na ativa, né? O Araçatuba tá na fase final aí da Bezinha, junto... Araçatuba que vem junto com a Inter de Bebedouro destacando aí, né? Times que sumiram... Ou que deixaram de existir. E o Bandeirante disputou a série A3, acho. Inclusive, tem uma reportagem no GE esses dias que o Araçatuba tá levando mais público na Série B, na Bzinha, do que muito time na Série C do Brasileirão. E outro time que leva muito público é o 15 de Jaú. Média de 1.000 torcedores. No 15 de Jaú. Não, o quê? Contra números. Contra números. Eu assisti. O menino tá vindo de convidado hoje. Não deixa ele assustado. Não. Eu assisti Mirassol. Fiz isso. Assisti pela Copa Paulista. O jogo foi lá em Jaú. Foi o jogo do Mirassol e 15 de Jaú. Foi segunda. Foi numa segunda-feira. Mas foi Mirassol o jogo. Não agora. Já tem um mês já. Quando o Yuri fez o Yuri não tava em campo. Foi 1-0 pro 15 de Jaú com uma falha do goleirão. Vou pegar a data aqui. Mas falha do goleirão do Mirassol. Foi 1-0 pro 15 de Jaú esse jogo. Mas não tinha ninguém no estádio. Mas foi Mirassol o jogo. Não, foi em Jaú. 15 de Jaú e Mirassol, vitória do 15, 1-0 pra cima do Mirassol. Calma. Tinha 300 pessoas no estádio. Não, senta aqui, não agride ele. É que assim, realmente, a Copa Paulista... Eu tô sentado. Não agride ele, não. Eu não tô agredindo ninguém. Eu tô só debatendo. Aqui é o debate de ideias. O 15 de Jaú, a Copa Paulista... É difícil, hein? A Copa Paulista não tem tanto apelo quanto os campeonatos. A 1, a 2, a 3 e a Bezinha. Mas o 15 de Jaú só disputa a Paulista. E a Copa Paulista. Mas só disputa a Copa Paulista? Não, disputa a Bezinha. É verdade, disputa a Bezinha. Então vamos pra outra aqui. Vamos pra outra aqui, senão não vai dar tempo. Muita confusão aqui. 4 anos. O Rafar Clube Atlético.
Rafael disputou. Inclusive, eu tenho um almanaque da Federação Paulista que o Pelé fala do Rafael Atlético Clube. Boa tarde, amigos da CBN. O time que sumiu do... Esse aqui não vou falar, não. Vai. Quase caí. Boa tarde, nasci em Cambará, Paraná. Me lembro muito de jogos do Matsubara contra a União Bandeirantes. O pau cantava dentro e fora de campo. É o Gerardo de Hortolândia, ambos não existem mais. É uma rivalidade que agora, infelizmente, não existe mais. Matsubara fez muito sucesso. O Vossen de Assis. Tá nativa. Ele juntou com o outro lá, com a Assisense, aí eles criaram um time só. É verdade. Isso aí eu tenho certeza que eu tô falando. Dia 15 de julho. Vossen, Vila Operária Clube de Esportes Mariano. Boa tarde. O professor Eduardo, ele disse que... E aí, o Eliel? Já sextou? O pessoal gosta, né? Boa tarde a todos do programa. Time que sumiu e já encerrou as atividades foi o Rio Branco de Andradas. Faz tempo. Caldense versus Rio Branco era o derby da região. Aliás, o Rio Branco foi adversário rotineiro da Ponte Preta da virada da década de 80, começo dos anos 90. Valério Doce. Valério Doce tá nativa. Tá nativa? Tá nativa. Alô, galera! O glorioso Mojimirim do Mojimirim. O glorioso é bom. Mojimirim tentou voltar esse ano, mas chegou na hora de confirmar a inscrição, amarelou. Saltense. Associação Atlética do Estádio Alcides Ferrari. Opa! A Saltense acho que é federada ainda, a Saltense. Deixa eu ver aqui se tem mais um. Saltense. O São Bento de Santo André. Esse já é mais década de 60, 50, 60. Não é da tua época, não né? Peguei muito, não. Rádio de Mococa. O Rádio disputou a primeira divisão. Rádio de Mococa. Estádio Olímpico São Sebastião e Mococa. O Márcio de Americana, que teve o time Americana que jogou a Série B do Brasileiro em 2010. E quem jogou lá foi o Fumagalli. Fumagalli era o... Ele era meio presidente do que o uniforme era laranja. Aliás, a Americana teve o Vasco de Americana de 75, 76. Foi substituído no que seria a Série A2 pelo Americana, que não é esse Americana do Fumagalli. E aí o Rio Branco retorna em 79. Rio Branco de Americana, o Tigre, retorna em 79. Então são dois americanos. Eu lembro, eu fui na coletiva de imprensa de apresentação desse time. E ainda Americana teve um time... Os caras estavam investindo bem. Um time profissional, o 7 de setembro, estádio Victória Escuro. Se eu não me engano, tá de pé ainda na cidade americana. O Atibaia também, né? O Atibaia. Funções também. 4h43, vamos lá? Cara a cara do Arena. A gente não quer saber de Flamengo e Palmeiras. Não? Não. Em algum momento vai querer saber, né? Amanhã. O Fábio Scheib é nosso representante. Não, mas na volta dá pra fazer. A gente vai fazer também o jogo da volta, A gente vai falar. O jogo da volta a gente faz um cara a cara do Palmeiras, mas eu acho que é muito legal esse duelo do Grêmio e Corinthians pra saber o quanto ele é equilibrado. Muito. Quem vai anotar? Você, Cabelo? Vai. Que desespero. Mas vamos lá. Começando com o Marquezin, goleiro do Grêmio, ou o Hugo Souza do Corinthians? Hugo Souza. Cabelo. Hugo Souza. Júlio. Nossa, cara. Hugo Souza. Scheib. Neneca, Hugo Souza. Hugo Souza. Lembrando que é aquilo que o Eliel sempre fala. Futebol é momento. Não vamos votar no que esses atletas escalaria fizeram hoje. No passado. Quem escalaria hoje. Nós estamos falando do que deixaram de fazer no caso. Deixaram de fazer, exato. Bom, aí complica um pouco porque o Grêmio deve jogar com 3 zagueiros. Mas vamos lá. Rodrigo Eli. Põe um deles como volante. Rodrigo Eli. O João Pedro, não é o João Pedro? Lateral direito, vai jogar? Mas vamos começar. Vamos no lateral direito. Fagner ou João Pedro? Júlio. João Pedro. Scheib. João Pedro. Cabelo. Fagner. João Pedro. Ainda bem. João Pedro. Futebol é momento. Futebol é momento. Futebol é momento. Carreira fácil. Tá anotando aí, Cabelo? Carreira, pelo amor de Deus. Vamos lá. Vamos pra zaga. Rodrigo Eli ou Kaká? Júlio. Nossa senhora, duro, hein? Kaká. Pio. Kaká. Scheib. Kaká também. Cabelo. Kaká. Lembrando que futebol é momento. Dito isso, eu dou conta do Kaká de novo. Esse. Vamos lá. Gemerson. Eu vou colocar o Kahneman de volante, então, tá? Tá. Gemerson ou André Ramalho? Gemerson. Gemerson. Nossa, isso aí...
E aí? Eu vi pouco o André Ramalho também. Então vamos de Gêmeos. Esse é meu argumento, mas parece ser bom jogador, tá? Na lateral esquerda, King Naldo ou Hugo? Nossa. King Naldo. Nossa. King Naldo. É o voto do desespero esse, hein? Nossa, exatamente. E aí, Pio, você vai no? King Naldo. Ô, Júlio. Reinaldo. Shaibe. King Naldo. Cabelo. King Naldo. Anota aí, Cabelo, certinho, hein? Tô vendo que você tá meio confuso. Ele vai falar que tá 4x4 por enquanto. Ó, vamos lá, então vou colocar o Kahneman de volante. De Improvisado ali. Ou... tá, vamos lá. Na cabeça de área. Rian, do Corinthians. Júlio. Nossa, tá fazendo uma meleca aí, cara, nessa escalação. Não, é porque eu tenho as outras comparações aqui, cara. Tem que pôr um dos zagueiros como volante, não tem jeito, não tem como. Ah, vou de Kahneman, então. E aí, Júlio? E aí, Shaibe? Kahneman. E aí, Pio? Improvisado, inclusive, Kahneman. E aí, Cabelo? Kahneman. Ranielli ou Dodi? Júlio. Ranielli. Cabelo. Ranielli. Pio. Ranielli. Shaibe. Também... Ranielli. Alex Santana ou Vila Sante? Boa briga, hein? Nossa. Boa briga, porque são jogadores com características, assim, diferentes. Mas que tem a mesma função em campo. E eu gosto muito do Vila Sante, cara. Eu acho que quando ele joga bem, o Grêmio consegue deslanchar. O Alex Santana tá começando no Corinthians ainda, né? Fez um bom jogo contra o Bahia. Eu vou de Vila Sante, eu gosto muito desse jogador. Eu vou de Vila Sante passe. também. Vila Sante? Jogador interessante. Lembrando que futebol é momento, tá? Não, mas até por isso. Vou de Vila Sante. E aí, ô Shaibe? Eu também. Quando ele joga bem, o Grêmio vai bem. Mas carreira, o Vila Sante, eu acho que eu escolheria o Vila Sante. Também. O Alex Santana. Angarro ou Cristaldo? Angarro. Pô, é o único jogador do Corinthians que briga com outros times aí. Exato. É o principal jogador do Corinthians. Garro é mais 10. E aí, Shaibe? Garro. Cabelo. Garro. Eu também. Vamos lá. Pavon ou Ángel Romero? Nossa, esse é por baixo, cara, né? Esse é nivelado por baixo, né? Júlio. Pavon. Pio. Romero. Shaibe. Pela importância que o Romero tem pro Corinthians, acho que é o Romero. Qual que é a importância que o Romero tem pro Corinthians? Ele é o maior artilheiro da Arena, o Romero. Tá. Maior artilheiro da Arena, marca gol importante. Sim. Cabelo. Romero. Verdade, cara. Tem razão. Um jogo decisivo, assim. Yuri Alberto. Não. Ou qualquer outro. Soteldo. Rony, isso. Mas calma aí. Soteldo? E aí, Júlio? Você quer questionar a escalação? Foi os seus companheiros que fizeram. Mas o Soteldo tá de referência aí, não? O Soteldo tá de velocidade, né? Ele joga na esquerdinha ali. 3-4-3. Quem que você vai colocar no outro jogador do Corinthians? É o último esse. Yuri Alberto? Não, tá faltando um. Quem que é o centroavante do Grêmio aí na escalação? Tá Pavon. Campinho? Então é Pavon ou Yuri Alberto? Ou Yuri, E Soteldo ou Romero. Soteldo ou Romero, isso. Você invertou. Mas aí você tem que ligar pros seus amigos lá e falar pra eles inverterem aqui, porque tá o Pavon na direita e o Soteldo na esquerda. Tudo bem, agora fica assim então. Soteldo ou Yuri Alberto, Shaibe? É que o Yuri vai perder independente de contra quem ele vai... Pera. Já teve votação? Ainda não. Os caras estão comentando que... Eu posso votar primeiro? Claro, Yuri Alberto. Obrigado, viu, Cabelo? Até que enfim. Quero anular o voto. E aí, Shaibe? Eu gosto do Yuri Alberto. Pelo amor de Deus, gente. De centroavante ele marca gol. E aí, Júlio? Nossa, Soteldo. E aí, Pio? Soteldo a vida inteira. E Yuri Alberto ganhou. Eu vou votar no Yuri Alberto. De pirraça, foi, de pirraça. E o técnico? O técnico... Fez uma lambança nessa escalação. O técnico é o Renato Portaluppi ou Ramon Dias. Empate. Não tem empate, você tem que escolher um. Nossa, a fase do Renato eu vou de Ramon Dias, porque o Renato é um mal educado, soberbo. Isso, você tá levando por o coração. Não, futebol é o momento. Se fosse carreira, a carreira do Renato é incrível. Como jogador e como técnico. Mas hoje... Cada coletiva do Renato é um desrespeito à imprensa e à própria torcida do Grêmio. Então meu voto é no Ramon Dias. Ramon Dias. Ramon. Shaibe. Renato. Ramon ganhou, né? Ganhou. Então vamos lá, Cabelo. Como ficou a escalação do Arena CBN do confronto entre Corinthians e Grêmio? É um dos piores mano a mano da história da Arena. Hugo Souza. João na zaga ali João Pedro. Kaká, Gemerson e o King Naldo.
Na meiuca, Kahneman improvisado, Ranieri, Vila Sante e Garro. Cara, esse time não ganha nem do... E na frente, Romero e Yuri Alberto. Ramon Dias. Coitado do Garro. O Garro ia ter que levar as costas de novo. Quantos do Corinthians e quantos do Grêmio? 6 do Corinthians. Cara, não é possível. Cara, a gente fez muita coisa errada aí. Não é possível. Vai empatar hoje, ó. 6-6. Isso é um reflexo. Não, Júlio, tá certo. O que vai acontecer hoje na Neoquímica Arena é um jogo da igualdade. É um jogo que vai ser igual. É isso, meu caro Nilson Belisário. É o jogo que vai terminar ou 0-0 ou 1-1. Se terminar 2-2 é porque deu algum problema. Não, na verdade foi 7-5. Ah, mas aí também eu faço um baita de um discurso aqui. Pro Corinthians? Então dá Grêmio. É porque vocês sacanearam no semana passada foi empate. Foi 7-5, incluindo o treineiro. Tá, mas assim, ó. Mesmo assim. Olhando pra escalação, a única unanimidade eu acho que é o Garro, né? É o Garro só. Porque... O Hugo Souza também, né? Acho que foi Não, mas assim. Mas dá pra vamos levar isso, exatamente, assim. Se a gente transferir isso pros ouvintes, por exemplo, acho que o Garro vai ser o cara mais votado, porque o restante é bem questionável, assim, né? As fases são próximas. E reflete bem o que são Corinthians e Grêmio. Atualmente. Exatamente. Mas tá com cara de empate, realmente, esse duelo. Se empatarem e levarem pros pênaltis, vão reeditar 2013, né? Quando o Pato errou aquele pênalti no Dida, recuou a bola pro Dida, que foi uma Copa do Brasil também disputada nos pênaltis pro Grêmio e Corinthians. Eu imagino um empate hoje e um Grêmio ganhando na semana que vem. Aquele jogo do Pato que o Fábio Chab lembrou, ele foi determinante para a aposentadoria do Pato. Foi. Não, mas ele foi bem no São Paulo depois, né? Esse jogo do Pato, na verdade, ele é benéfico pro Corinthians, porque aí vem o Jadson depois, e benéfico pro São Paulo também, porque o Pato foi bem no São Paulo. Mas acho que nessa troca quem se deu bem foi o Corinthians, porque o Jadson virou o ídolo do Corinthians. É que ele foi bem por pouco tempo no São Paulo, né? Depois ele saiu, né? Porque durou. Mas durou muito pouco. O São Paulo, por exemplo, briga por liderança de Brasileirão em 14, com o Kaká, com o Pato. Só que aí o Jadson fica. Allan Kardec, e depois o Pato sai. E o Jadson vira definitivamente um dos grandes 10 da história recente do Corinthians. 4h53, daqui a pouco a gente volta, Fábio Cheb, pra falar desse duelo de Flamengo e Palmeiras pela Copa do Brasil, também outro jogão de bola. Alguns minutinhos e a gente já volta aqui no Arena. Cara a cara do Arena. Arena CBN. A gente faz escolhas todos os dias. Que roupa vestir, por qual caminho ir. E com o nosso dinheiro não é diferente. Escolher uma instituição financeira que lhe atende como você merece é primordial. E se você ainda pode ser o dono dela e tomar todas as decisões, melhor ainda. Esse é o cooperativismo de crédito. Aqui na Unicred, você tem todos os produtos financeiros do mercado com taxas mais justas. Tem um dos melhores cartões de crédito do mundo, com várias vantagens exclusivas. Tem o retorno das sobras da sua cooperativa direto em sua conta e na melhoria da sua comunidade. Tem aplicativo para resolver tudo de onde você estiver. E tem ainda várias soluções para você realizar os seus sonhos ou alavancar o seu negócio. Este é o nosso jeito de fazer você prosperar. Escolha Unicred. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. A CBN Campinas mantém você atualizado sobre as notícias do Brasil, do mundo e, claro, da nossa região. Entrevistas, debates, as condições do trânsito, o noticiário esportivo e tudo mais que você precisa saber para ficar bem. Grande abraço pro Eduardo Guerra. Ele citou vários clubes aqui, Cabelo 15 de Jaú, Ibis, Ibiúna, Bangu, Colorado, abraços. O Ibis tá nativo, o Bangu tá nativo. O Colorado fundiu-se com o Pinheiros, que hoje é o Paraná Clube. Que subiu, hein, da segunda divisão do Paranaense. Campeão com mais de 25 mil torcedores no Couto Pereira. Exato. Mas isso quando? Quando que ele se fundiu? 89. Ah, tá. 1989. Haviam dois clubes, ambos campeões Paraná, o Pinheiros e o Colorado. Aí virou Paraná. Rapidinho, hein? Um dia chegou na Libertadores América. O Ozan de Indaiatuba, Grêmio Recreativo Ozan, que participou o primeiro ano em 98 e apresentou o Neto. Isso aí, apresentou o Neto, inclusive com matéria da época da IPTV Campinas. Boa.
Ô, Palmeiras e Flamengo hoje. E aí? Começa com você, Cabelo. Cara, Flamengo e Palmeiras. Flamengo e Palmeiras. É aquilo que a gente tava conversando na reunião de pauta. Se o Flamengo tiver afim, com vontade, aquela coisa toda... É o que a gente conversou, Pio. Eu acho que o Flamengo tem um ligeiro... Então faz o seguinte, vocês conversam aí a gente conversa outra coisa aqui. Um ligeiro favoritismo, mas o Palmeiras é osso duro de roer. Rapaz, eu não sei. Cara, eu sinto que o Palmeiras, taticamente, assim, espírito de competição mata-mata, ele é mais ligado do que o Flamengo. Acho que isso vai pesar em algum momento. O espírito de decisão. E na hora H ele responde, né? O Abel, ele tem essa coisa de... Ele tem um elenco... Como ele tem muito o elenco na mão dele... E o Tite, ele tem que administrar mais vaidades. Eu acho que o Palmeiras entra mais afim nesses jogos de mata-mata antes do que o adversário. Talvez isso pese, mas é impossível dar favoritismo hoje pro Palmeiras. Você vai falar no lado que você falou no Fora do Ar do Flamengo ou não? Eu vou. Então vai. O Flamengo, pra mim, ele vira pra cima do Criciúma com uma ajuda absurda da arbitragem. Tá jogando muito mal o Flamengo. Ele empata com o Cuiabá também na Bacia das Almas, isso recentemente. Aí ele ganha do Vitória. No último final de semana, mas um futebol muito ok, assim, Vitória terrível na Série A. Mas isso porque eu citei Vitória... O Atlético de Goiás, né? Na última rodada. Atlético de... antes disso teve o Vitória que ele fez 2-0. Só que assim, ele joga, eu citei Criciúma, Vitória e Cuiabá, que são 3 times que os jogadores do Flamengo, que são, chegaram e falaram, puta, sério mesmo que a gente tem que ir pra esse jogo? Vamos ter que ir jogar? Aí vai lá no Barradão, aí vem aqui, aí joga contra o Criciúma naquela nhaca total. E aí por isso que jogou mal. Só que hoje, com 70 mil pessoas no Maracanã, com todas as TVs em cima, com 250 câmeras em cima de todo mundo, os caras vão pra cima. E aí hoje, eu sou Flamengo. No confronto, eu acho que dá Palmeiras. E aí, Chaibe? Você que vai viver o clima. O Palmeiras chega num momento complicado, né? Vem de 2 derrotas que deixaram o time abaixo no Brasileiro, com desfalques também. Torcedor um pouco ressabiado. Mas acho que nessas horas realmente que o Palmeiras acaba ganhando força, né? Força do elenco. O Abel tem muito isso na mão também. Vai ser um jogão, mas o Flamengo no Rio de Janeiro, no Maracanã, é favorito para esse primeiro duelo, realmente. 4h58. Jogão, hein? Tá louco. Jogão, nossa, né? Jogão. Não, daqui a pouco tem um palpitão aqui. Vamos aguardar, né? E eu vou anotar porque pra não ter problema. Semana que vem vai ser bom. Aí semana que vem é Palmeiras e Flamengo. Aí vai ser bom. Esse daqui foi legal também. Eu gostei muito por baixo, né? Foi aquele legal por baixo. O tradicional aqui do Arena. Vamos abrir? Vamos abrir? Nossa, ele é um... Pode soltar. Foi lançada. Tem um dedo nervoso que soltou um pedaço do jogo, ainda bem que ninguém viu ali, hein? Fica tranquilo, aqui todos nós somos honestos. Essa música da Cássia Eller foi lançada no mesmo ano do jogo do sarcófago de hoje, que envolve a Ponte Preta, que enfrentou quem? O Grêmio Porto Alegrense. Quem jogava no Grêmio? O Grêmio tinha o Éder. Não é possível. Ele surgiu no Guarani de Palhoça, em Santa Catarina. Andou no norte, Tunaluso, deu um rolê Rio Negro do Amazonas. No Bandeirantes antes de acabar. Isso. Você fica inventando isso. Tá. Não é possível, é verdade. Bom, então vamos lá. Que ano foi esse jogo, Fábio Scheibe? Fábio Scheibe, para de procurar no Google. Você tá só com o dedinho aqui. O seu óculos mostra no óculos. O Fábio Scheibe tá fora. Hoje o Fábio Scheibe não vai participar. Hoje o Fábio Scheibe não vai participar. Porque ele tá pesquisando. Ele acha que eu nasci no quadro. Ele tá burlando o quadro. É lamentável. Ele não recebeu a mensagem do Eliel e aí ele foi no Google. A gente trabalha o dia inteiro na produção. Pesado. Mas como é que começa? De som a som. O Fábio Scheibe hoje, desculpa, mas você quis passar a perna no quadro e você hoje vai ficar só acompanhando. Rafael, eu ia dizer que a Cássia Eller faleceu em 2001, isso deve um pouco antes, então, pô. Tá bom. Não, mas foi bem antes. Porque na verdade, ela lança o acústico, que é quando essa música, essa versão, inclusive, e tal, volta a ativa. As paradas? As paradas em 2000. Tá. Ela morreu em 2001, né? Então 2099. Eu pesquei um pouquinho, foi bem antes, o Cabelo falou. Eu vou 92. 92. E aí, 92, Júlio? 90. 90, boa. Então vamos fazer o seguinte, pra quem tá no YouTube... Você não... Eu não faço, eu participo do quadro da produção, eu sei. Você é da verdade. Vamos rodar no YouTube. Então perdemos pelo sorrisinho dele. da época. 95.
Em Campinas, Ponte Preta e Grêmio fazem um jogo quente, apesar da temperatura de 13 graus. Muita marcação no meio-campo. Cartões amarelos. E chances para os dois lados. A diferença estava no banco. Regis entra e acelera pela direita. Faz fila e acaba confundindo a defesa adversária. Dos pés de Regis para Daniel, que vai à linha de fundo e cruza. Vander completa. A bola ainda bate no travessão antes de entrar. O técnico do Grêmio tira o lateral Zé Carlos e coloca Magrão. Uma tentativa de jogo aéreo. Mas por terra, Regis abate a estratégia do adversário. Claudinho só tem o trabalho de fazer. Festa da torcida. É a primeira vitória da Ponte Preta no Brasileiro. E aí, Cabelo? Agora faz sentido. Olha, o Fábio Chaib ia ganhar, velho. Ele ia, mas... mas aí ia ganhar de uma forma... O que você ia falar, Fábio Chaib? Eu ia falar 98, 97, porque ela morre em 2001, foi um pouco de sucesso dessa terceira, não foi? Mas enfim, Lupe, ganhamos. Mais uma vez. Ponte Preta 2, Grêmio Brasileirão de 1999, a Ponte Preta de Alexandre, Daniel, Fábio Luciano, Ronaldão e Lino, Roberto Mineiro, Julinho e Piá, depois Regis, Vander, depois Paulão e Claudinho, técnico Marco Aurélio Moreira. O Grêmio de Danley, Zé Carlos, depois Magrão, Ronaldo Alves, Éder e Roger. Capitão Fabinho, Cleison, Itaqui, depois Jair. Na frente, Macedo, depois Rodrigo Grau e Aguinaldo. Técnico Celso Rotti. Pode fechar? Rapidinho, para encerrar o Arena de hoje. Flamengo e Palmeiras. 2-1 Flamengo. Júlio. 1-1. Cabelo. Palmeiras vence. Chaib. Palmeiras. Corinthians e Grêmio. Júlio. 1-0 Corinthians. Chaib. Corinthians. Cabelo. Corinthians vence. Pio. 1-1. Um grande abraço para todo mundo, a gente volta amanhã. Arena CBN. Oferecimento Munk Mac, locação de caminhões Munk e guindastes. Munkmac.com.br. Dê um up em seu desempenho sexual com a clínica Upman. Ligue 0800 591 2223. IGA Atacado, há quase 60 anos sendo referência em satisfação e economia.